Olá! Estamos começando mais um número, mais uma edição do nosso podcast Brasil do Norte News. É um podcast novo, ligado à Universidade Federal do Amapá. É um produto que vai ficar na internet, registrando as nossas atividades acadêmicas, científicas. E este podcast está ligado ao grupo de pesquisa sobre recursos naturais não renováveis, que está sendo liderado pelo Dr. Iaci Pelaz. E também o podcast tem também a parceria do doutorado em Direito da Unifap, que é um DINTER, é um doutorado interinstitucional, uma parceria da Unifap com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós estamos com o doutorado em andamento. Eu cuido dentro do doutorado da área de doutorado do petróleo. Eu e o Dr. Iaci Pelaz estamos zelando deste tema lá dentro do doutorado. Então, o grupo de pesquisa, a turma do doutorado da Unifap, e daí a gente já começa o programa de hoje enviando aquela saudação ao nosso querido reitor, professor Júlio Sá, que dá todo o apoio para nós. Queremos também enviar uma saudação aqui para a OAB também, pelo nome do doutor Aurinei, que também nos dá apoio a este doutorado. E também eu quero também estar registrando aqui o gabinete do senador Randolph Rodrigues, que também tem se apresentado aí à disposição de nos auxiliar, de nos ajudar naquilo que precisamos dentro do doutorado e do grupo de pesquisa. Sempre que vamos a Brasília, estamos lá no gabinete, o Coronel Dias nos atende de maneira muito bem, de maneira muito agradável ali em Brasília, com as nossas demandas. E aqui em Macapá, quem nos atende é o professor doutor Charles Chelala, que está aqui hoje conosco, é o nosso entrevistado. Professor, tudo bem? Tudo bom, professor Bezaliel, professor doutor Diego, um abraço também ao doutor Iaci, o coordenador dessa iniciativa importantíssima. E é um prazer estar aqui nesse podcast, falar um pouquinho sobre um pouco da economia do Amapá, a oportunidade da possível exploração do petróleo. Isso, é um prazer, professor. Nós nos conhecemos já há um bom tempo, desde o CEAP, e o professor Iaci Pelaz, ele é um entusiasta. Quando nós estávamos reunindo, ele ligou para o senhor na mesma hora, ele disse, eu conversando sobre podcast e tal, sobre alguns assuntos, aí ele disse, o Chelala, né? Bora chamar o Chelala para o podcast. E aí, na hora, ele fez uma ligação para o senhor, lhe convidou também para a nossa outra ferramenta de trabalho, que vai ser uma obra coletiva, né? Que nós vamos reunir de 10 a 15 estudiosos para ofertarem, né, textos para que a gente possa publicar para a sociedade, né? A sociedade, ela é muito carente de informações. A gente da academia finda muitas vezes ali só dentro das nossas salas, dos nossos gabinetes, e finda não chegando essa informação. Verdade. Né? Essa é uma preocupação nossa. Professor Chelala, deixa eu lhe apresentar. Eu lhe conheço, mas muita gente vai encontrar este podcast e vai perguntar quem é o Chelala, né? Professor Chelala é professor da Universidade Federal. Professor Chelala, e também o senhor é do Estado? Sou analista de planejamento no governo do Estado, na Secretaria de Planejamentos, cedido ao Senado Federal, ao gabinete do senador Randolph Rodrigues. Exatamente. E aqui o aspecto acadêmico do nosso querido professor Chelala, como é conhecido em nossa cidade, em nosso estado, é mestre em desenvolvimento regional. O senhor fez lá também pela universidade, né? Especialista em desenvolvimento de áreas amazônicas pela Unifap, especialista em economia e sustentabilidade pelo nosso glorioso CEAP, Centro de Ensino Superior, especialista em planejamento e orçamento pela CEAMA, graduado em ciências econômicas pela FICOM. A FICOM é aonde, a FICOM? É a atual UNAMA, né? A Faculdade Integrada do Colégio Moderna se juntou com o CESEP, fez a Unesp e se transformou na UNAMA, em Belém do Pará. Professor da Universidade Federal, professor concursado lá, né? Analista de orçamento, como o senhor falou, também do Estado, assessor técnico do Senado, está ali como um dos principais protagonistas do gabinete do nosso querido senador Randolph Rodrigues, consultor com atuação em áreas de economia e etc. Aqui tem várias informações. Professor, parabéns por este currículo abençoado. Também tem uma esposa
abençoada. Alguns degraus acima de mim, do ponto de vista do curricular. Ambos são professores, né? Sim, mas ela está no pós-doutorado. Eu estou no mestrado tentando arrumar tempo para marchar para o doutorado, se Deus quiser. E aí vocês passaram no mesmo concurso? Não, a Cláudia está desde 2004 e eu entrei em 2010. Pois é, e o interessante é que vocês dois são conhecidos como Xelala, né? Ela é a professora Xelala e o professor Xelala. Até teve uma vez que uma aluna perguntou para a professora Cláudia: por que chama o seu marido pelo seu nome? Aí eu falei para ele: não, o nome é meu, ela que tomou emprestado. Fala em nome, professor. É Charles Asghar? Asghar Xelala. É da onde? É o quê? A minha ascendência é totalmente libanesa. O Asghar é da minha mãe, que é filha de libaneses, e o Xelala é do meu pai, que é libanês. E como é que vocês vieram parar em Macapá? Como é que os Xelalas chegaram para cá? Tem Xelala na Federal do Pará. Ah, é? Eu vi uma professora Xelala lá. Eu acho que no Pará, eu desconfio que tenha Xelala. Bom, tem não sei se é o mesmo Xelala, mas eu vi lá o meu irmão mora no Pará, mas ele não é da Universidade Federal do Pará. Pode ter feito algum concurso e talvez a esposa dele tenha algum tipo de atuação lá. Eu vi pelo Lages. Mas tem Xecrala, que é o Henri Caiate, e o Carlos Caiate, que hoje é o secretário de gabinete do governador Helder Barbalho, é Carlos Xecrala Caiate. Até eu brinco com ele que tem algum nível de parentesco. Mas o meu pai entrou no Brasil em 1955, né, no auge da imigração libanesa, ficou no sul de Minas, casou com a minha mãe, que também morava numa cidade vizinha, e na década de 70 iniciou um projeto de produção madeireira no interior do Pará, na cidade de Cametá. Então nós viemos para Cametá. E ele ficou a vida inteira no norte, só no final da vida dele que ele voltou para o sul de Minas, né? E como eu morava em Cametá, fui fazer a faculdade em Belém, lá encontrei a professora Cláudia, que morava em Macapá e ia fazer a faculdade de Belém. Estamos falando de 1984, né? Então já se vão aí 40 anos praticamente. Aí casaram e vieram para cá. Exatamente. Olha, está explicado, está registrado, viu, professor Diego, na internet, como que os Xelalas chegaram no Amapá, né? Professor, tem foto para a gente olhar aí. Igual como no programa do professor Diego, né? Vamos lá, vamos ver as fotos aí que nós temos. Olha, nós nos encontramos, o senhor lembra aí? Lembro. Aí foi o aniversário dos 70 anos da Academia de Letras, Academia Amapaense de Letras. Essa medalha eu recebi representando o pastor Otton, que logo em seguida faleceu. Pois é, me lembro. Faleceu logo, né? E aí eu tive a honra lá na hora, quando o presidente da academia chamou para receber a medalha, ele lhe escalou e teve essa coincidência, né? O senhor ali foi a pessoa que entregou a medalha, eu recebi, né, em nome do pastor Otton, que tinha sido recém-ingresso na academia. Ele ingressou e poucos meses já faleceu. Sim. Ele e o presidente na época, né? O querido Nilson Motoril. Eles morreram ali pertinho do outro. Foi um encontro nosso. Tem outra foto aí, Del? Esta foto aí, professor, está representando essa notícia aí, né? Como o senhor trabalha com o senador Randolph, então o senhor já leva para ele a nossa manifestação de alegria, porque ele vai ter que vir aqui no Brasil do Norte. A gente fala só um pouquinho, depois ele vai falar sobre isso. Claro. Porque eu acredito que, se concretizando este projeto de federal, vai ser ali um grande indutor de desenvolvimento para aquela região ali. Sem dúvida. Eu tenho uma suspeita que o Oiapoque vai virar território federal. Eu tenho uma suspeita. É uma região estratégica. Não sei agora com petróleo. Agora outros interesses vão transitar, né? Mas foi muito bom isso aí. Uma notícia boa saber que foi aprovado na comissão. Na comissão de educação do Senado. Ainda tem alguma tramitação, mas foi um passo bastante importante. Então, para as pessoas saberem que ainda não foi criada ainda a universidade. Ela foi aprovada numa comissão, agora vai para a CCJ, aí depois vai para o plenário, e o plenário pode aprovar essa lei, né? Mas começou bem. Exatamente. O governo do presidente Lula, né, foi o governo que mais expandiu o ensino superior, foi o que criou os institutos federais, né, enfim.
que também tem uma parcela importante, não é apenas ensino técnico, mas também ensino federal, e tem realmente a intenção de criar novas unidades para o ensino superior, especialmente nas áreas que manifestam seu dinamismo, como é o caso do Oiapoque. É então, verdade. a Unifron vai responder a essa importante oportunidade. E as pessoas têm que entender isso. Tem umas pessoas que são grosseiras, elas criticam e tal, mas elas não entendem o cerne daquela ideia. Imagina colocar uma federal no Oiapoque. E mais do que isso... Como que isso não vai fomentar o crescimento daquele lugar? Né? E alguns ainda mais pela área da educação. Né? Exatamente. A população precisa muito, porque isso fixa realmente toda a estrutura da universidade, não é apenas um campus. Capilariza recursos. E mais do que isso, até alivia a Universidade Federal para concentrar no seu campus Marco Zero e nos demais campi que existem pelo estado do Amapá, e ajuda bastante, né, ao próprio desenvolvimento de uma área que, como volto a dizer, que já apresenta um alto dinamismo, não apenas pelo petróleo, mas por ser uma região de fronteira, por ser uma região que hoje é interessante. Se comparar os dois censos, né, nós tivemos alguns municípios que estagnaram a população, reduziram a população ou tiveram o crescimento abaixo do esperado. Oiapoque foi o único município que cresceu mais ou menos o que era esperado crescer a sua população. Então só isso já demonstra a sua... É verdade. Eu vou explorar esse tema quando o senador vier aqui. Venha com ele. Eu virei com certeza. Tá, quando ele vier, senhor, venha, porque nós vamos conversar sobre isso. Inclusive eu quero deixar registrado, e na sua frente aqui, já deixar nesse podcast, que nós temos que ter um curso lá de engenharia do petróleo. Excelente. Assim que descobriram o petróleo na Foz, a UFPA já chamou engenharia do petróleo, que estão em Belém. Sim. Que dirá nós? Até a Unifap aqui tem que abrir esse curso. Por quê? Porque até você formar esses engenheiros, é o tempo que essa burocracia vai liberar a exploração desse petróleo. Ou seja, é visão, né? Isso. Tem mais foto aí pra gente olhar? Querido, saudoso aí, e querido rapaz. Professor Leonil. Por que eu coloquei essa foto? Porque nós passamos um bom tempo lá, não foi, professor? Eu fiquei 13 anos no SEAP. Olha só. E eu fiquei mais ou menos isso também. Foram momentos assim, muito enriquecedores para todos nós. Um dos meus grandes amigos. Eu já o conheci, ele já né, com essa idade, e fiz o curso de Direito lá, e eu trouxe essa foto não só pelo senhor, mas por mim também, para a gente lembrar. É o fundador da primeira... Viu, professor Diego? Ele é o fundador da primeira faculdade, da primeira instituição de ensino superior privada do Amapá. Sim. E educador em essência, né? E educador. Antes ele tinha escolas de ensino fundamental e tal. Depois da Unifap, a primeira foi o SEAP. Foi ele, com o seu pioneirismo, com a sua visão. Né? O professor Xelala foi professor lá, eu lembro, eu fui professor. E uma pessoa muito, muito humana. Sim, ele fez 60 anos de magistério, né? Para ter uma ideia. Se alfabetizou aos 17 anos. Então, se alfabetizou tarde, né? E muito, sem nenhuma crítica e sem nominar ninguém, né? Muito do ensino superior ele é apenas mercadoria, né? Venda de diplomas e apenas isso. E o professor Leonil, por ser o que ele era, ele construiu no SEAP uma faculdade, né, dedicada a formar cidadãos, competências. Eu creio que as principais autoridades hoje do Amapá passaram por lá. O vice-governador passou pelo Amapá, o presidente do Tribunal de Contas foi do Amapá, você hoje tem dezenas de deputados, senadores. Olha o que eu vou dizer. O líder do governo no Congresso Nacional passou por lá. Exatamente. Que foi na CEAMA, né, que era ligado a ele. O conselheiro de Tribunal de Contas, né? Enfim, desembargadores de fora do Amapá, como a doutora Sulami, passou por lá como docente, né? Passaram por lá não só como acadêmicos, mas como docentes. Então, essa foto aí tem ligação muito também com o senhor. Vamos ver a outra foto que... O que é isso aí? É o primeiro ou o segundo livro? Quantos livros o senhor já escreveu? Esse é o único livro que eu tenho solo também. Aí eu tenho mais outras 3 edições de livros que são em coletâneas e alguma dezena de artigos. Esse livro foi a ideia de tentar desvendar a tal da economia do contra-cheque. Todos dizem que no Amapá, e isso é verdade. A magnitude do Estado na socioeconomia amapaense. Foi a primeira turma do primeiro mestrado da universidade, que foi o mestrado em desenvolvimento regional, que hoje se chama PPGEDAS, né?
programa de pós-graduação em desenvolvimento amazônico sustentável, que era um antigo mestrado em desenvolvimento regional. Foi no ano de 2005, 2006, e esse livro foi editado em 2008, se não me engano, 2009. Ele se tornou, eu sei que ele se tornou um clássico, porque aí o senhor desvendou algo que só se falava verbalmente, mas tinha que alguém escrever sobre o tamanho do Estado na economia amapaense. Nós criamos sempre teve aquela história, o Amapá, a economia do Amapá é a economia do contra-cheque. Exato. Aí nós criamos um índice, né, semelhante ao IDH, nós chamamos de índice de magnitude do Estado, onde tinham 8 indicadores, né, e esses indicadores mensuram o tamanho, o peso da estrutura da administração pública na economia. Por exemplo, o Produto Interno Bruto, que é a principal mensuração econômica, tem uma parte que é a administração pública. No Amapá, é em torno de 50%, 48%. A média no Brasil é 15%. Então, comparava o estado do Amapá com outros, esse índice. Quantidade de servidores públicos em relação à quantidade da população dos empregados formais. E outros indicadores, não vamos cansar os ouvintes dando cada um deles. E no final achava-se um número índice. E esse número índice colocou o Amapá como o estado com maior participação, peso, vamos chamar assim, dos governos na sua economia. Então aqui a mola propulsora da economia é o Estado. Quando sai o salário do servidor público, movimenta a economia como um todo. E o interessante que 10 anos depois nós refizemos a pesquisa, atualizando, e aconteceu um fato bastante interessante. Proporcionalmente aumentou o tamanho do estado no Amapá. Mas o Amapá tinha diminuído. Mas o Amapá foi ultrapassado por Roraima. Ou seja, que são estados muito parecidos, territórios periféricos. E me diga uma coisa, por que isso acontece, sob a sua visão, por que acontece isso com o Amapá? E Roraima também, mas vamos ficar com o Amapá. Por que esse fenômeno ele é tão intenso no estado do Amapá e os anos estão passando e a gente não vê? O senhor mesmo disse, aumentou, né? Concretamente, não é um bom indicador isso. O ideal seria que o peso do Estado fosse um pouco maior, porque você teria mais iniciativa privada, mais empregos privados, e isso, de certa forma, geraria mais oportunidades. O Amapá tem 120 mil beneficiários de Bolsa Família contra 80 mil empregados com carteira assinada. Isso acontece porque os fatores que levam ao investimento privado, eles são muito claros. Nós chamamos fatores locacionais. Eu sou dono de uma empresa, eu vou investir em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro ou no Amapá. Tá certo? Então são alguns fatores, a proximidade dos mercados, a infraestrutura vigente, os benefícios fiscais. Então o Amapá não tem interligação rodoviária, tem sérias dificuldades infraestruturais. Então ele tem dificuldade de atrair investimentos, especialmente investimentos que são intensivos em força de trabalho, indústrias, etc. Por isso é necessário dar um grande impulso do ponto de vista de incentivos fiscais. A área de livre comércio, a Zona Franca Verde, fazem um esforço nesse sentido, mas ainda não foram suficientes para atrair. E já pegando um gancho, diante disso, é fundamental que não se perca oportunidades como a possibilidade de exploração de petróleo nas nossas costas, porque isso muda claramente esse perfil da economia amapaense. Pronto, então o objetivo do nosso podcast, o principal é esse agora que eu vou tocar. Por isso que o professor Yaci não esqueceu da sua pessoa, que é uma das pessoas que irão nos ajudar no nosso grupo. É o seguinte, o petróleo, né, que reflexão que o senhor faz, qual é o dever de casa, o que a gente tem que fazer para que esta questão do petróleo venha contribuir com o Amapá neste ponto, para que a gente possa diminuir a dependência do Estado, das suas políticas, né, e aumentar mais a participação da iniciativa privada e ofertar para o povo mais opções de trabalho, de geração de renda e etc. Qual é a sua fala nesse sentido? Vamos primeiro entender o tamanho que é o negócio do petróleo, especificamente a margem equatorial. A margem equatorial são 7 áreas que vão da costa do Amapá até o Rio Grande do Norte, com blocos já pré-identificados que têm potencial de exploração de petróleo, e apenas um
foi feita a perfuração de identificação de se há petróleo ou não, que foi na costa do Rio Grande do Norte, e há petróleo. O tamanho é impressionante, porque, vamos arredondar, o produto interno bruto, toda a riqueza gerada no estado do Amapá está em torno de 20 bilhões de reais. Tá certo? O estudo da CNI do início de março diz que só o petróleo é capaz de gerar algo em torno de 10 bilhões de reais de incremento ao PIB. Então, praticamente vai dobrar o produto interno bruto do Amapá. Esses 10 bilhões só sobre o Amapá, né? Só do Amapá. No não total, da margem. do total da margem um equatorial chega a cerca de 80 bilhões. Olha Para você ter uma ideia, nós temos hoje 14 bilhões de reservas estimadas e só na margem equatorial vai ter algo em torno de 6 bilhões de barris de petróleo de reserva estimáveis. Isso pode se confirmar ou não, mas é o que tudo indica. A ver o que acontece na Guiana e no Suriname, a grande probabilidade de que ocorra. Do ponto de vista de emprego, estima-se, não sou eu que estou dizendo, não é chutômetro, é um estudo da Confederação Nacional das Indústrias, 56 mil empregos formais diretos da indústria do petróleo só no Amapá. Ou seja, temos hoje em torno de 80 mil trabalhadores com carteira assinada, certo? Você iria dar um incremento aí de 60% nesse processo. Então é algo que tem um peso bastante considerável. Eu vou lhe interromper. Olha, esses milhares de empregos, eu tenho uma preocupação. O pessoal de Macapá, do Amapá, vai ter possibilidade de trabalhar nesses postos, porque a indústria petrolífera, ela é uma indústria especializada. Não é qualquer pessoa, não é qualquer peão que vai chegar lá. Então, veja bem, eu fico preocupado porque estou estudando sobre isso, estou andando para cima e para baixo com a lei do petróleo comentada aqui, o meu tema do doutorado é sobre isso, mas eu estou pensando o seguinte: primeiro, cadê a qualificação do pessoal daqui para trabalhar nesses postos? O que se tem que fazer? O que as prefeituras estão fazendo? Essa ideia da Universidade Federal lá, isso é excelente, em que pese vai levar um tempinho. Né? Porque senão o que vai acontecer? Vamos importar mão de obra. A mão de obra vai vir de outro lugar. Outra coisa para juntar na sua resposta: aquilo que vai se precisar para trabalhar vai ser ofertado no Oiapoque? Porque existe toda uma necessidade. Lá vai ter hotel, vai ter refeição. Nem sei se vai ter para atender toda essa demanda que vai ter lá. Né? Mas e aí os produtos, os materiais que serão necessários? Então tudo isso teria que ser pensado. A gente vai conversar sobre esses assuntos aqui no podcast com outras pessoas. Por quê? Porque está se avizinhando o momento da chegada da extração desse petróleo e eu não vejo quase nada. É por isso que com o professor Iaci nós dissemos: olha, bora fazer podcast, bora escrever, bora fazer palestra, porque parece que está todo mundo dormindo em berço esplêndido, está chegando o momento da exploração. Aí quando precisar, o povo daqui do Amapá precisar trabalhar, precisar ganhar dinheiro, quem vai ganhar dinheiro vai ser gente de fora que vai investir nesta área. Eu comungo exatamente da mesma preocupação sua, professor. O doutor Diego também, que durante muito tempo esteve lá no Oiapoque, conhece bem. De fato, se começasse a produção de petróleo hoje, tá certo? Nós teríamos esse quadro que você disse: os empregos especializados, qualificados, seriam absorvidos por força de trabalho vindo de fora, e nós teríamos os empregos menos qualificados e tudo. No entanto, algumas questões têm que ser colocadas. A primeira delas: só recentemente, só com a presença da sonda e os preparativos do que foram feitos, criou um dinamismo econômico no Oiapoque que foi impressionante. Não foram nos operadores que pilotaram os helicópteros, que foram até a sonda, não foram nesses ainda, mas foram naqueles que fizeram a reconstrução do ramal de acesso ao aeroporto, no aperfeiçoamento do aeroporto, a parte de hotelaria, de restaurantes e de atividades. Criou-se, tá certo, quase como uma situação próxima de pleno emprego no município de Oiapoque. Bom, isso não é só isso que nós queremos também os bons empregos. Qual é a situação atual do petróleo? Sequer se sabe se existe petróleo economicamente viável no Oiapoque. Existem muitos indícios de que há. Hoje, a Petrobras está no processo de busca de licenciamento junto ao IBAMA para fazer a
APO, chama a avaliação pré-operacional. Nós estamos batendo muito nessa tecla, tá? No primeiro podcast que foi com o Dr. Assis, nós já fizemos isso e agora estamos fazendo de novo. Uhum. Mas vamos fazer... Por quê? Porque as pessoas pensam que já vai ser tirado o petróleo lá. Não. É que a legislação brasileira possui uma característica. Tá? A legislação brasileira, até para saber se tem o petróleo, qual a quantidade e a viabilidade, tem que passar por um crivo legislativo. Por um crivo de autorizações. Exatamente. Ou seja, quem está nos assistindo, o petróleo vai começar a ser tirado... assim, com bastante otimismo, daqui a uns 5, 6 anos. Exatamente. Aí Por hora, estamos no processo preparatório. Pode continuar. Exatamente, professor Bezaliel. O senhor falava do APO. Então, a APO seria simplesmente uma simulação de extração, onde você vai verificar se existe petróleo e se esse petróleo é viável. E para fazer isso, precisa de autorização. Da autorização do IBAMA, e essa autorização ainda não foi concedida. Isso. Falando muito rapidamente daqui a pouco sobre isso, que esse é o grande obstáculo do momento. Se é autorizado e se faz a extração, de fato, a perspectiva é de 4 a 6 anos para que se inicie, tá certo? Efetivamente. A produção de petróleo. Okay? Aí, nesses 4 a 5 anos, nós temos que nos preparar realmente para absorver a maior quantidade possível dessa força de trabalho. Não vamos conseguir absorver todas, mas a parte importante, e aí a prefeitura, o Estado, as instituições vão ter que cumprir o seu papel. Mas o grande problema, nesse exato momento, é superar uma barreira que eu diria que é ideológica. Existe um movimento terrivelmente forte que tenta associar que petróleo e Amazônia, tá certo, são incompatíveis. Mas nós sabemos, tá certo, que nós temos já produção de petróleo em terra firme na Amazônia, em área continental da Amazônia, que já está atuando há mais de uma década. No Amazonas, em Quari, tá certo? Que nunca houve sequer um acidente. Inclusive esses críticos, eu sinto até, não sei se tem má fé, porque parece assim uma ignorância, mas não é, porque a Petrobras hoje, ela domina, ela é uma das principais dominadoras de tecnologia, principalmente em petróleo offshore, que é na área do mar. Então, exploração em petróleo no mar, a Petrobras é uma das melhores do planeta Terra. Exatamente. Concretamente, o que tem é uma discussão, que eu diria ideológica, porque, de fato, o mundo passará por uma transição energética. Eu, o senhor, o professor Diego, a professora Cláudia, nós todos somos ambientalistas. Daqui a 50 anos, o petróleo vai ser residual. Exatamente. Tá certo? Os nossos netos, tá certo, vão rir da nossa... Olha, o vovô ainda usava carro com combustão interna, olha, já pensou? Enfim. Mas, hoje até 50 anos, ainda vai ter muito petróleo. E se o presidente da Petrobras falou em uma entrevista anteontem, dizendo o seguinte: se nós não começarmos a atuar na margem equatorial, nós vamos voltar a ser importadores de petróleo, porque o pré-sal vai declinar, a necessidade vai aumentar durante 30, 40 anos, para depois começar a cair, e nós não teremos petróleo. Nós tendo petróleo aqui. Para você ter uma ideia, só na Guiana e Suriname já tem reservas medidas, não são assim, de 11 bilhões de barris de petróleo. Quase o total que o Brasil tem medido hoje, que é 14 bilhões. Né? Então, ali é a área que é possível explorar. E nós precisamos fazer a transição energética, sair das fontes de combustíveis fósseis para fontes limpas. Mas para fazer a transição energética, quem vai, inclusive, capitanear essa transição energética, um deles vai ser a Petrobras. Precisa ter recursos para tanto. E os nossos, vamos chamar assim, de concorrentes, não abandonaram o petróleo. Os grandes produtores da British Petroleum está aí no Suriname e na Guiana, na Colômbia, em Trindade e Tobago, a Total francesa, enfim, a Exxon, todas as grandes petroleiras estão lá e aumentando a sua produção para depois começar a baixar. Nós não podemos tomar essa decisão, mas eu volto a dizer, tem que ser uma decisão de Estado. Não se trata mais de problemas. Eu respeito muitíssimo o IBAMA, eu sei que estão passando um crivo muito forte na situação, é importante se tratar de uma área importante, mas primeiro falaram dos tais dos corais. Já está, acho que, consensual
na ciência é que os corais não existem naquela região. Depois falaram da dispersão de um possível vazamento, que ela chegaria às nossas costas. Até o barco do Greenpeace esteve aqui há um mês atrás, soltaram boias e confirmaram, assim dizendo, olha, vai ser um risco muito grande, porque o petróleo vai chegar em outros países, mas ninguém falou que chegaria às margens. O estudo de dispersão diz que ele não chega às margens, em caso remotíssimo de vazamento, coisa que nunca houve na Petrobras e tudo. Então, observem que o problema hoje não é estritamente de licenciamento ambiental, é de tomada de decisão de Estado, dizendo o seguinte, olha, nós temos condições de cumprir todos os requisitos, inclusive o poço hoje autorizado no Rio Grande do Norte é muito mais próximo da costa e com um potencial poluidor muito maior do que seria o nosso, que está a 540 quilômetros da foz do Amazonas, 175 quilômetros da costa do Amapá, sem chance nenhuma de ter com pouca chance de ter qualquer tipo de impacto maior. Então, tomada essa decisão, a gente pode conseguir avançar para se preocupar com o que realmente você levantou, que é a questão principal. Professor, duas coisas eu quero que o senhor dê ênfase, né? A primeira é que o senhor mesmo falou, a transição energética, todo mundo, desde a pessoa mais comum até a pessoa que estuda, por favor, a transição ela não acontece do dia para a noite. Claro. Esse é o primeiro ponto, né? Nós vamos ter de 30 a 50 anos para poder consolidar uma transição energética. Né? É o primeiro ponto. E segundo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, quando o senhor diz que é uma decisão de Estado, exemplifique na prática, decisão. Quando eu digo decisão de Estado, o que é que eu estou falando? Vou dizer exatamente, tá certo. Hoje existe dentro do governo federal duas posições muito claras. O Alexandre Silveira, ministro da Minas e Energia, e o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, defendem, tá certo, que já cumpriu-se todos os requisitos do licenciamento e pode fazer a avaliação pré-operacional e avançar na exploração do petróleo na margem equatorial. O Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, acham que não, que petróleo e Amazônia não podem ser tratados, de preferência adotar uma imediata suspensão, paralisação e redução de produção de petróleo e de combustíveis fósseis. Quem teria o poder de resolver esse impasse? Quem tem condições de resolver esse impasse é o eixo central do governo federal, no caso, o Palácio do Planalto. Por isso que eu penso que tem que se avançar nesse sentido e volto a dizer, com toda a segurança ambiental, para que se tome essa decisão, que me parece a decisão mais correta seria avançar com toda a segurança ambiental na exploração do petróleo na margem equatorial. O Brasil não pode abrir mão disso. Não diria que será a salvação da lavoura, a redenção do país, a redenção da Amapá, mas é uma oportunidade importantíssima que, diante de tão poucas oportunidades e portfólio de investimento que nós temos, nós não podemos abrir mão. Então, se aproxima do momento em que deve se tomar a decisão. É muito parecido com o que aconteceu nas hidrelétricas do Santo Antônio e Giral em Rondônia, exatamente. Porque se tinha a discussão de que elas eram hidrelétricas de certa forma com um certo nível de impacto, mas havia esse tipo de discussão. Estão falando do primeiro mandato do presidente Lula e tomou essa decisão. Vamos fazer com todo cuidado, elas estão produzindo sem maiores impactos até onde se identifica. Professor, uma coisa interessante é que só de nós termos a possibilidade de ter petróleo aqui na Amazônia Azul, tá? A Amazônia Azul, eu creio que todo mundo já sabe que nós temos a Amazônia Azul, que é a Amazônia Marítima, né? Só de se ter esta informação, o Brasil já chamou a atenção do mundo inteiro, porque são reservas estratégicas. Não precisa nem explorar para ela ser importante. Antes de começar a explorar, no caso, não é que não precisa, antes de começar. E outra, se nós não utilizarmos esta energia agora, ela vai vencer, porque a transição está a passos largos. A China já está trabalhando com hélio 3. Hélio 3 é uma fonte de energia sofisticadíssima, né? Utilizar a energia do Sol. Né? O próprio Elon Musk, eles estão trabalhando aí a questão da energia solar, né? Estruturas que
irão captar energia do sol para, enfim. Então, essa tecnologia nova, essa energia nova que está chegando, ela vai a cada dia evoluindo. Aí a gente fica aqui discutindo com o pessoal do IBAMA, questões ideológicas, aí o tempo vai passar, nós não vamos utilizar no tempo certo. E pior do que isso. Vamos perder. Né? Pior do que isso. Se a gente não produzir, antes de que ela esteja totalmente disponível, essas novas alternativas estejam totalmente disponíveis, o petróleo ainda será necessário para movimentar a nossa frota, para movimentar a nossa indústria, para movimentar algumas das nossas fontes de energia elétrica. E aí nós teremos que voltar a ser importadores de petróleo. Nós não queremos. Exatamente. Mas resolvida essa etapa, esperamos que resolva, e entramos no segundo ponto, que é o ponto que você levanta, que é o ponto mais importante, professor, que é justamente cuidar que aqui não se torne das regiões da tal maldição do petróleo, né? Que seriam empresas muito ricas, subsolo muito rico, geração de muita riqueza e povo muito pobre, periferias paupérrimas, geração. Então, nesse campo tem que ter muito cuidado, porque o impacto maior não é sobre a avifauna, o impacto maior não é de um possível... O maior impacto que pode acontecer é você atrair grandes populações, não gerar empregos suficientes e causar uma periferia suburbana num município já com certa dificuldade, sem aterro sanitário, sem infraestrutura adequada, sem espaços de crescimento, e se transformar em novas corrutelas. Então, o cuidado que tem que se ter é esse, absorver a mão de obra e cuidar para que a pressão social seja absorvida. Inclusive, eu quero aproveitar para dizer para o senhor e para todos os web espectadores que o doutorado em Direito da Unifap e o grupo, principalmente o grupo de pesquisa do professor Iaci Pelaz, e nós do doutorado, porque dentro do doutorado tem o grupo do doutorado em Direito do Petróleo. Então, o que é que nós estamos querendo? Contribuir. A minha tese, por exemplo, vai ser o petróleo do Oiapoque e a justiça intergeracional. É justamente para trabalhar essa questão. Nós queremos ofertar, com os nossos estudos, não só em tese, mas do grupo de pesquisa, nós queremos ofertar para a Assembleia Legislativa, para as câmaras de vereadores e para o Congresso, daí que a gente procurou o gabinete do senador. Nós queremos ofertar em breve minutas de projetos de lei para tratar sobre isso, exatamente sobre o que o senhor falou. A questão da maldição do petróleo. Né? Porque não adianta a gente tratar deste assunto e daqui a pouco não verificar como que vai ser realmente aplicado. Olha o que acontece, professor Shelala e professor Diego, que está aqui no estúdio. No Brasil, nós não temos legislação que regulamenta a aplicação dos royalties. Nós temos legislação para distribuição dos royalties. Mas a aplicação é discricionária. Isso dá um problema sério. Não vai dar para falar nesse podcast, mas olha o que aconteceu com Serra do Navio. Olha o que aconteceu com Pedra Branca. Tá? Na época dos royalties era uma maravilha. Mas aí o prefeito com a Câmara de Vereadores pegaram aquele dinheiro, aplicaram como eles pensaram, chegaram a aumentar salário com dinheiro de royalties. Imagina. Aí só que o royalty ele tem um período. Claro. Né? Ele é uma safra só. Os recursos não renováveis, eles não dão 2 safras. Aí acabou o manganês, acabou o ouro. E aí o que é que acontece? O passivo que ficou, né? Ficou agora para ser suportado por aquele orçamento antigo. Tá? Verdade. Então eu quero lhe dizer que a gente tem discutido bastante no nosso grupo de pesquisa como que nós podemos contribuir para a produção de leis que possam efetivar a aplicação desta riqueza, né? Que possam dirigir de maneira que o povo, depois que o petróleo for usufruído, não fique na mão, como aconteceu com Serra, com Pedra e outras situações que em outros momentos a gente comenta. Professor, já estamos indo para o final do programa. Remando pra beira, né? Me diga uma coisa. Todos os municípios do Amapá serão beneficiados com esse petróleo do Oiapoque? O que é que o senhor acha disso? Diretamente, os royalties são distribuídos para o Estado, para os municípios confrontantes, né? No caso, a legislação atual. É a legislação atual. Mas nós temos uma situação bastante interessante no estado do Amapá, porque ele é altamente concentrado, a sua população, na região metropolitana de Macapá. Macapá tem 59% da população, somado com Santana e
Mazagão você chega próximo a 80% da população. Então é necessário, essa área sendo, vamos chamar, o centro do estado sendo recebido, ele tem condições de distribuir. O problema é que de fato não existem garantias de que isso de fato ocorra. Mas vamos pegar um exemplo. Eu não imagino a Petrobras atuando e a BR ainda com 110 quilômetros de estrada de chão. Exatamente. Então, se você pavimenta, você já beneficia todas do eixo da BR-156. Eu não imagino a atividade pesqueira como ela é hoje, com 90% dela evasão de riqueza do Amapá, com barcos que vêm de outros estados, até de outros países, atuando da forma como está, se nós teremos mais força, tendo uma empresa como a da Petrobras e mais capacidade do Estado de fiscalizar, normatizar, internalizar essa riqueza. Eu não imagino todos os nossos 1 milhão de hectares de cerrado, dos quais 450 a 600 mil podem ter produção de agricultura de escala, ficar na situação em que hoje está, com apenas 10 mil hectares ocupados, você tendo uma atividade dinâmica como essa, então isso também atrairá. Não imagino, temos um único porto apertado, como o Porto de Santana. Então, a vinda disso, ele tende a criar vou falar um termo de economia, é o spillover, é o transbordamento. Ele cria um processo de ondas propagadoras econômicas, tá certo? Para uma série de outros segmentos. Quando você vai, às vezes, aqui na feira, você compra um tambaqui, ele veio do Mato Grosso, né? Mas por que ele vem do Mato Grosso? Porque lá a ração é a preço inferior ao de fábrica, né? Porque lá se produz a soja, lá se produz o farelo de soja, e aí o subproduto do esmagamento da soja e tudo mais vira a ração do peixe. Então ele chega do Mato Grosso até aqui a um preço competitivo do tambaqui que é colocado a alguns quilômetros dessa feira. Então isso chama-se transbordamento, né? Possibilidade de uma atividade gerar outra. Então eu tenho certeza que todos os municípios tendem a ser beneficiados e vai ser algo que tira o Amapá da economia do contra-cheque, cria-se uma nova força propulsora e torna-se possível avançar rumo a um desenvolvimento e alternativas. É uma tristeza. Você, professor Diego, sou professor, você vê professores brilhantes, né? Me pergunta qual é o seu objetivo. Eu quero passar num concurso público, por exemplo, para ser policial. Nada contra, tá certo? Muito bem, ser excelente policial, excelente. Mas você nota que ele estava num curso, digamos, de ciências ambientais, poderia ser um grande consultor ambiental, um gestor ambiental de uma empresa, tudo, mas o que surge a oportunidade para ele é um concurso público. Ou pior ainda, né, faz as malas e vai embora para ser um subempregado em estados onde existe mais oportunidade de emprego do sul, do sudeste do Brasil. Então, gerar essas oportunidades aqui são questões importantes, eu acho que isso são alternativas que não podem ser desperdiçadas. Professor, nós vamos trazer aqui um deputado. Nós soubemos, eu soube pelo professor Iaci, que a Assembleia Legislativa criou uma frente do petróleo. A nossa criou uma frente do petróleo, com alguns deputados. E o presidente da frente é o Inácio, delegado Inácio, deputado. Aí nós vamos trazê-lo aqui. E conversando lá no nosso grupo, nós estamos querendo, o nosso grupo de pesquisa, os integrantes do doutorado, ter uma conversa um pouco intensa com a frente do petróleo e quem sabe até com a presidente da Assembleia, para que a gente já comece a trabalhar um projeto de lei sobre este assunto que o senhor falou, sobre a questão de beneficiar todos os municípios, porque nós já temos uma legislação, tá, que veio, nós temos uma legislação que está parada no Supremo, tá? A Carmen Lúcia deu uma liminar e suspendeu, porque o legislador federal, o Congresso Nacional, já quis mexer na questão da distribuição dos royalties. Eu me lembro. Tá? Já quis mexer. Porque só para os confrontantes fica injusto. Só quem tem petróleo é que vai ficar com os royalties. Aí os outros do país inteiro. Aí a gente pode invocar o artigo 3º, os objetivos da República. Eu me lembro que o Rio de Janeiro iniciou uma campanha dizendo que era covardia contra o Rio de Janeiro. Eu lembro da distribuição. Então o petróleo, como é da União e está no subsolo da União, a ideia é beneficiar a nação. Como? Depois a gente vê, a gente faz a matemática lá e tal e vê como é que beneficia. Para não ficar só localizado, inchando ali aquelas cidades do Rio, que são milionárias, bilionárias, de tanto
royalty que eles têm. Macaé, Aí nós queremos conversar, professor Diego, o senhor vai participar, e o senhor também. Com prazer. Nós queremos fazer uma minuta, trazer a Assembleia para que ela possa fazer aquela lei federal na versão estadual. Preparando para o futuro. Quando chegar o tempo do petróleo no Amapá, além do transbordamento que o senhor falou que isso é natural, não precisa de legislação, isso acontece naturalmente na economia, mas que nós tenhamos uma legislação que possa, de maneira bem simplória, distribuir parte desses royalties para todos os 16 municípios, né? Independentemente, lá ver depois qual é o percentual e etc e tal. Aí, com isso, nós queremos deixar registrado aqui, já que é ano eleitoral, o pessoal que vai se candidatar a prefeito, ou os atuais prefeitos, cada município tem que também se preocupar com esse assunto. Criar uma comissão lá no município, uma comissão do petróleo, começar a estudar sobre isso, para não deixar para cima da hora, porque colocar até como projeto aí de eleição, colocar no projeto, no plano de governo, de que quem for assumir a prefeitura vai procurar criar dentro daquele município, da prefeitura, dentro da Câmara de Vereadores, um grupo de estudo. Porque este assunto ele vai se efetivar no estado do Amapá. Não tem como, vai. O mundo inteiro tem interesse. O mundo inteiro quer o petróleo do Amapá, porque está todo mundo sabendo. No mundo inteiro está havendo uma queda do petróleo. Eles têm que descobrir outras fontes, porque a cada dia que passa o mundo precisa mais ainda de petróleo. Professor, nós vamos encerrar. Eu vou encerrar aqui com... olhe lá, segure, eu vou encerrar aqui jogando uma bola aí para o senhor dominar essa bola. Professor, para encerrar a nossa entrevista, teve um professor, acho que da USP. Ele veio por aqui e tal, eu li em algum lugar isso, eu acho que eu li nos escritos do professor Iaci Perlage. Um professor da USP veio aqui pelo Amapá, né, em alguma atividade acadêmica. Se o senhor souber desse episódio, o senhor diz. E ele olhou o Amapá e ficou admirado, sabe? Ele ficou admirado com a questão do manganês, a questão do ouro, a questão da fronteira com a Guiana Francesa, que é fronteira... O Brasil, ele viu que o Brasil tinha uma ponte ligando o Amapá à Europa e não tem uma ponte ligando o Amapá ao Brasil. Soube da soja, que o senhor escreveu sobre soja com a sua esposa. E aí, resumindo a história, ele falou uma frase que ela está aí pela internet. Ele falou uma frase dizendo o seguinte: o Amapá é um celeiro de projetos falhidos. Eu estou falando ao meu modo. Ele disse o seguinte: são projetos bonitos, são projetos que vocês falam, vocês comentam, mas o falido dele é no sentido de que não dá resultado nenhum para o Amapá. Fracassados. Projetos fracassados. Aí eu quero encerrar, o senhor fazendo essa reflexão, a gente conversando sobre isso, aí a gente completa o nosso podcast de hoje. Por que o Amapá tem todas essas potencialidades? Agora a gente está aqui falando sobre o petróleo. Poxa, nós temos um porto fabuloso, que é o de Santana, né? Que pode aportar navios. Como é que chama? É calado? De alto calado. De alto calado. Nós já tivemos uma grande discussão sobre a soja. Já tivemos aqui, temos uma zona franca verde, uma zona de livre comércio. Já tivemos 50 anos de manganês na serra. Tivemos 10 anos de ouro sendo tirado ali de Pedra Branca. Nós temos a questão pesqueira. Enfim, nós temos vários potenciais de riqueza. Por que o Amapá não dá certo com esses potenciais? Qual é o problema? É classe política? É questão geográfica? O senhor, como economista, é a pessoa mais adequada para nos ajudar com uma palavra, nem que seja de conforto mental. Porque é tipo assim, é uma pessoa que ganha bem, tem várias fontes de renda e vive mal. Entendi. Vive mal. Nós somos uma província minerária e agora estamos nos transformando numa província petrolífera. Não é? E é um estado pequeno, não tem uma população muito grande, 16 municípiozinhos, mas é um estado pobre. E as riquezas estão indo embora. Interessante que elas estão indo embora e não está ficando nada. Tá? A gente está com essa vontade de ir para cima da Assembleia para ela prestar mais atenção na vida dela, fazer melhores leis para assegurar ferro. Muito ferro foi tirado daqui. O EIC veio um dia desse, arrumou um negóciozinho aí, vendeu por 5 bilhões de reais. Ou seja, esse pesquisador, que eu não sei o nome dele, está na internet, ele falou esta frase, professor Diego, assim de maneira desolada. Ele disse: poxa, mas vocês têm muita coisa boa aqui.
Tem muita coisa bacana para vocês terem um estado pujante, uma população com mais condição, né? Nós somos reféns aqui de um hospital particular. Só tem um hospital que não tem concorrente. Eles fazem o que querem com a gente. Humilha aí. Um hospital particular. O hospital público agora que está se desenvolvendo um projeto, né? Coisas que são assim triviais, banais, que já eram para a gente ser até referência. Tá? Aí eu falei tudo isso, estiquei, que é para o senhor pensar bastante e deixar uma palavra que vai ficar gravada aqui para nós. O que o senhor diz? Por que o Amapá não dá certo, professor? Professor Bezaliel, isso era assunto para um novo podcast. Daria mais de 40 minutos conversando aqui, seguramente. Mas faça um resumozinho e depois a gente faz um podcast sobre isso. Só para te fechar. E eu diria o seguinte, o resumo do resumo do resumo. Existem todas essas potencialidades, mas eu diria que o Amapá tem 3 graves problemas que são dificílimos de superar e que eu os resumiria. O primeiro dele é um problema infraestrutural, e o caso da mineração é um caso interessantíssimo. Nós temos 200 milhões de toneladas de minério de ferro na região de Serra do Navio e Pedra Branca, que não sai porque, de maneira criminosa, eu posso estar até sendo liviano de usar uma palavra tão pesada, mas os sucessores da Anglo, enfim, destruíram a infraestrutura, que era maravilhosa, uma estrada de ferro e um porto, tá certo? Ligando a mina ao porto, né? Está destruída, sucateada, destruída, então não consegue mais tirar. Então, infraestrutura, no geral, não temos ainda rodovias, não temos energia elétrica de qualidade. Produzimos, mas não distribuímos nem transmitimos. Não temos internet, não temos saneamento. Então, a infraestrutura da Amapá precisa ser estruturada para receber esse processo. O segundo, que talvez fosse o mais importante, chama-se o ambiente institucional. Douglas North, que é o economista famoso da teoria da institucionalista, vamos chamar assim, diz que nada é mais importante do que o ambiente institucional para atrair investimentos. Então, o caso da soja é um caso típico. O governo deu uma licença ambiental única para os produtores de soja. E se chegou em 3 anos de 2 mil para 25 mil hectares plantados. Só que essa LAU estava mal estruturada, derrubou-se com uma ação direta de constitucionalidade. Então, e a pessoa sem direito a ter o título definitivo do fundiário e sem a licença ambiental, recuou-se agora para 3 mil hectares, agora está voltando para 8 mil hectares para se construir, enquanto o Roraima já está com 120 mil hectares. Então, infraestrutura, ambiente institucional, e o terceiro, pode rir, tá certo? O Amapá não sabe se promover, o Amapá não sabe vender. Essas potencialidades, todos nós que moramos aqui, nós sabemos, tá certo? Mas se eu fosse ali em Benevides, tá certo? Pegasse o Marcos Leal, que é o dono da Natura, e dizia: meu amigo, por que tu tá com a Natura em Benevides, tá certo? Produzindo óleo de copaíba, sabonete de cupuaçu e não sei o quê. Se essa tua empresa estivesse no Amapá, tu teria uma fração do tributo que tu paga lá, porque aqui tem uma zona franca verde que isenta de IPI, diminui ICMS, tá certo? De todo produto industrializado que seja com matéria-prima regional. Acontece que eu não vejo o Amapá, tá certo, ir atrás dessas empresas que teriam vantagens comparativas em produzir aqui por conta desses incentivos fiscais, tá certo? Mas apenas se fala-se ao vento. Agora existe até o governador Clécio está montando uma estrutura bem interessante, esteve inclusive essa semana em São Paulo, na semana passada no Rio de Janeiro, está montando algo assim mais direcionado para atrair o investidor que de fato vai ganhar da Amapá, e não jogar a semente de um Boeing e ver se ele vai cair e vai gerar algum tipo de planta. Então, resumindo ao máximo e pedindo desculpa aos queridos ouvintes do podcast, né, eu resumiria esses 3 grandes problemas, porque as nossas potencialidades nos tornam realidade: infraestrutura, promoção e ambiente institucional. Professor, então a gente encerra bem. Nós vamos encerrar com esse link. O senhor vai ter que voltar. Com prazer. E aí o tema vai ser esse: as bom. Potencialidades do Amapá. Porque realmente merece um podcast. A gente deixou para o final, porque quem está assistindo vai ter que aguardar em breve, tá? Daqui mais uns 3, 4 podcasts, o senhor volta. A gente pode trazer o Dr. Yaci Pelas para participar, tá? Mais uns 2 personagens. O professor Diego pode vir nesse evento, porque é ambientalista. Então,
contribui conosco, além de professor, é magistrado, é um agente, é um personagem social importante que vai participar dessa rodada de reflexões, porque esse é o nosso papel. Tá? Então, professor, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, espero não ter cansado nossos ouvintes. A conversa é extremamente agradável. Parabéns pelo formato, parabéns pelo programa, parabéns pelas iniciativas. E contem conosco, tá certo? Para mim, tanto enquanto estudante, pesquisador, acadêmico, quanto assessor legislativo, o gabinete do senador Randolph, estamos à disposição para iniciativas como essa. Ok, então eu quero deixar aqui logo registrado que vai ter um podcast com o senador Randolph, porque nós temos que conversar com ele sobre... Nós estamos trazendo não só professores, nós vamos trazer empresários, vamos trazer políticos, né? Porque o senador Randolph, nós temos que falar da questão legislativa no Congresso Nacional, em relação ao petróleo, e também o gabinete já vem trabalhando isso já há alguns anos, eu já sei disso. Claro. E também vamos falar da federal e outros temas que são ligados a ele. Quando ele vier, eu quero que o senhor venha para a gente poder fazer aqui a rodada. Se o doutor Yaci vier, a gente conversa sobre ele. E depois o senhor já vem para um outro podcast mais para frente, que é de nosso altíssimo interesse, que quando nós vamos dedicá-lo exclusivamente sobre as potencialidades econômicas do Amapá, que é esse assuntozinho final. Eu fiz, inclusive, uma lista aqui, tá? Olha, manganês, ouro, celulose, o Porto Internacional, petróleo, piscicultura, hidrelétrica, a flota, né? O Parque do Tumucumaque, né? A Renca, que nós fazemos parte, zona de... São todas potencialidades. Eu tirei isso lá da fala daquele professor da USP. Ele fez uma lista e disse, rapaz, vocês têm uma lista de riquezas, mas infelizmente é um dos estados mais pobres da federação. Professor, muito obrigado mais uma vez. A vocês que ficaram conosco. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.